nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações, as atuais leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando-nos no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nós possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. É quando Cristo disse, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Será que nós já estamos nessa condição? Acho que não, né? Estamos. Por coisa pouca a gente já se me lembra, né? Então vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, nosso Pai Celestial, mentalizando a imagem de Jesus, nosso Mestre, nosso amigo e companheiro de todas as horas, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade dessa vida, a oportunidade de conhecer os seus ensinos, Jesus, e a grandiosidade do amor de Deus sobre todos nós. Como somos gratos, Senhor. Nesta noite, Deus, todos nós possamos aprender um pouco mais. Que os benfeitores queridos e amorosos possam nos auxiliar nas nossas ideias, nos nossos pensamentos e palavras, para que tudo aqui que foi organizado, preparado, possa ser transmitido e aprendido por todos nós. Que o Senhor nos ampare sempre, sempre nos oportunizando a sermos melhores e que possamos aproveitar tudo que o Senhor coloca em nosso caminho para a nossa evolução. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, e da nossa Mãe Maria Santíssima e Amorosa, aos benfeitores queridos desta casa, aos nossos mentores espirituais, iniciamos este momento de confraternização de ideias e aprendizado. Assim seja. Bom, casa não cheia aos nossos olhos, mas com certeza está cheia aos olhos espirituais, né? Então todos juntos vamos aprender algo mais. Eu queria falar um pouquinho por que eu escolhi esse tema. Depois que eu aposentei, eu passei a me dedicar mais à doutrina e estudar mais. E nesses estudos que eu tenho feito, eu me deparei com
um grupo chamado Conhecendo o Espiritismo e me apaixonei porque tem uma oradora, uma professora lá do Amazonas, lá, mais propriamente dito de Manaus. O nome dela é Evelyn Freire e ela ministra aulas e de uma forma muito clara. E eu comecei a estudar esse livro, Desmistificando a Mediunidade. E a forma com que ela vai abordando os temas me fez chegar, né, na escolha do que nós vamos conhecer juntos um pouco mais. Esse livro foi o ponto de partida, mas eu utilizei as obras básicas, né? Boa noite. Utilizei o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, outras obras que vão sendo mencionadas e aí nós vamos agregando nesse conteúdo. É um conteúdo muito extenso, então eu distribuí em 2 palestras, né? Por incrível que pareça, para essa nós vamos focar na emancipação da alma, nós vamos nos focar como será que isso se processa, o que é, será que todos nós passamos por isso, e sobre o sonho. Então, muitas vezes, as pessoas se perguntam, ou perguntam para uma pessoa que estuda, já perguntaram para mim, contam os seus sonhos, né? O que será isso, o que será aquilo? Então, sempre nós ficamos nos perguntando, será que é sonho? Será que eu fui? Como é que isso se processa? Será que todos nós sonhamos? Né? Então, essas dúvidas que foram chegando de pessoas que me perguntaram, mas esse estudo que eu estou fazendo, que ainda não terminou, ele é muito longo, então me fez escolher esse tema por ser muito interessante e esclarecedor. Então, por ser a primeira parte, né, nós vamos estudar o sono e os sonhos. Será que tem diferença entre sonho e sono? Será que tem? Nós vamos estudar qual é a importância do sono para a existência, para a nossa existência física e para o espírito. Será que é importante? Vamos estudar há encontros entre encarnados e desencarnados durante o sono? Como que tudo isso se processa? Como que acontece a emancipação da alma? Será que nós temos que estar totalmente adormecidos para que o espírito se emancipe? Como que isso se processa? O que é a emancipação da alma? Todos passam por essa experiência? E aí, nós começamos com a primeira definição. Os espíritos encarnados têm o desejo de voltar ao plano espiritual, como uma fuga, e foi definida por Allan Kardec como emancipação da alma. Então, o que é emancipar-se? É libertar-se. É sair do invólucro carnal, que para o espírito é como se ele estivesse encarcerado, como se estivéssemos presos. Quando nós estamos aqui dentro do nosso corpo, em vigília, que é acordado, ninguém quer ir para lá de lá. Ninguém. A gente quer viver aqui e queremos que os outros vivam conosco, não é assim? Mas quando nós entramos em estado de sono, o espírito, né, ele quer liberdade. Ele não quer ficar preso. Ele não fica preso entre dormindo com o corpo. Quem tem no estado do descanso físico é o corpo físico para refazer as necessidades do corpo físico. E aí, para onde vai esse espírito? Para onde é que nós vamos? O que é que nós fazemos? Será que depende de quanto nós conhecemos, de quanto nós nos esforçamos pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos? Existe uma relação de tudo isso para qual caminho que nós vamos buscar durante o sono físico? Será que tudo isso está entrelaçado? Durante nossa encarnação, ficamos presos à matéria por um determinado tempo. E essa ligação termina com o desencarne. Então, quando o corpo cessa suas
atividades físicas, totalmente ela desencarne, então o espírito está livre para alçar voos. Então ele não tem dor, não tem sofrimento. Digamos assim, quanto mais conhecimento, quanto mais evoluído, a dor permanece só no físico. Quanto mais materializados, quanto menos evoluídos, nós levamos as impressões do nosso corpo. Isso que é a importância da nossa, de nos prepararmos para todas as etapas da nossa existência, principalmente no momento do sono, do desencarne. Mas nós não nos preocupamos muito com isso. Nós nos preocupamos muito mais só em viver aqui com as atividades diárias. Mas o que fazemos, então, para nos prepararmos? Com a morte do corpo físico, a alma se desliga, voltando à condição normal do espírito. Então, a alma é quando o espírito está encarnado. O corpo faleceu, morreu, houve desencarne, é espírito. Apesar de estar preso à matéria, a alma pode se libertar, parcialmente, momentaneamente, do corpo. Isso é o que a doutrina espírita chama de emancipação da alma. Então, uma das maneiras do espírito estar liberto do corpo físico é durante o sono. Quando, então, a nossa alma, o nosso espírito ligado pelo nosso cordão fluídico, tá? Ele vai se emancipar. Acontece durante o sono. O espírito encarnado se desprende do corpo físico, tendo assim uma maior independência, sem influência material. Ele presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, além de entrar em contato com espíritos, tanto encarnado como desencarnado. Então, quando nós estamos emancipados, nós podemos tanto ter contato com espíritos encarnados que estão emancipados também, durante o sono físico, quanto espíritos também desencarnados. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, nós vamos ver. Não posso adiantar muito, eu acabo pulando. Segundo a doutrina espírita, o intercâmbio entre os planos físico e o espiritual ocorre por dois meios: o mediúnico e a emancipação da alma. Então, o mediúnico é aquele da reunião mediúnica, onde o espírito vem e há a comunicação. Então, seria o efeito de comunicação espiritual, mas não tem o desligar do nosso espírito. Nós estamos com o espírito junto ao nosso corpo e há uma conexão mental com o espírito desencarnado para que haja comunicação. Então, o contato é mediúnico. Oi? No caso do médium. No caso da emancipação da alma, todos têm esse contato com o plano espiritual. Mas nem todas as experiências são iguais. Tá? Cada um tem a sua experiência devido à própria vivência e à própria conduta. Aí vale dizer, no caso que você falou assim, no caso do médium, todos nós temos dentro de nós as condições do medianismo, mas nem todos desenvolvem, nem todos, porque uns não querem, outros às vezes ele desenvolve, por exemplo, não precisa ser espírita para ser médium. Por exemplo, vai conversar com a pessoa, dar uma orientação, a pessoa sempre tem uma palavra agradável, sempre tem uma palavra que te ajuda, que te anima. Então ela é um médium que recebe as orientações para passar, sem que ela saiba. Tá? Então não é só ser espírita que é médium. Durante o sono do corpo físico, o espírito liberta-se, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, em cada parênteses, tem o número da questão do livro dos espíritos, que está ali resumidinho. Não dá para colocar inteiro, porque nós não damos conta de estudar a inteira, mas a ideia. Então, quando nós estamos no estado de vigília, acordado, nós precisamos
para entrar em contato com o plano espiritual, então, do quê? Da mediunidade. Tem que ter a mediunidade e o intercâmbio com o espírito. No caso, quando o corpo está dormindo, cessam as nossas atividades físicas diárias, não é que cessam as atividades fisiológicas do organismo. Nós vamos o quê? Entrar em repouso. E esse repouso favorece a libertação do espírito, sempre mantido pelo cordão fluídico. Emancipado, o espírito amplia suas faculdades, tem mais percepção espiritual. Quanto mais inferiorizado, maior a dificuldade para a emancipação. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos evoluímos, maior a capacidade espiritual para emancipar nós teremos. Nós poderemos ir para locais mais longe, escolher locais melhores, companhias melhores. Quanto mais materializados, o espírito ele tem uma emancipação mais curta. Digamos assim, ele fica no quarto, ele vai para os cômodos da casa, então ele fica muito próximo. Então, quanto mais materializado nós somos, mais próximos do corpo físico nós ficamos. Quanto mais espiritualizados, mais alçamos voos. Nós vamos para locais mais longe. Fenômenos da emancipação. Então, nós temos fenômenos psíquicos anímicos ou mediúnicos. Anímicos, quando é do próprio médium. Alguém já ouviu falar? É animismo, né? Durante muito tempo eu ouvia falar assim, é animismo da pessoa, não pode dar crédito. Não, pelo contrário, conforme eu fui estudando, nós vimos que no princípio do desenvolvimento da mediunidade tem muito animismo. E o que é o animismo? É o espírito do médium, ele se emancipa e não sai. Assim, ele se emancipa e consegue buscar a sua consciência espiritual. Nós temos a nossa consciência espiritual e a nossa consciência material. Então a gente consegue, em espírito, buscar essa consciência espiritual, e aí sim é o espírito se comunicando. Ele ultrapassa a barreira física e consegue transmitir a sua consciência espiritual. Animismo. E o mediúnico, quando é o outro. Mas isso não acontece? Junto acontece. Essa questão do animismo e da mediunidade, elas podem se fundir, juntando o quê? O medianímico, que é tanto a influência do espírito quanto do próprio espírito do médium. Eu coloco coisas minhas e o espírito coloca coisa dele e eu junto e transfiro para o outro. Então, é o medianímico, que é o processo dos dois. Depende de quando juntam os dois. O animismo e o mediúnico. Eu, o espírito, e o outro espírito. Juntam os dois. A gente não faz isso quando junta um grupinho para formar um trabalho escolar? Ou para fazer alguma atividade? Junta a tua ideia, a ideia do outro, forma? Então, é nesse sentido. Quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, que são os estados alterados de consciência, a alma desprende-se dos laços materiais, recupera algumas de suas faculdades de espírito e entra facilmente em comunicação com seres incorpóreos. Né? Então, isso está em Iniciações Espíritas de Kardec. E dentro dos fenômenos da emancipação da alma, nós temos sonho, sonambulismo, letargia, dupla vista, transfiguração, telepatia, catalepsia, êxtase e bicorporiedade. Nós vamos nos concentrar no sonho. Por incrível que pareça, só um item que nós vamos conseguir trabalhar hoje. Tão complexo que é. Mas aí você vai no tudo? Vou. Já está preparado já. A segunda parte, tá? Através do sono, nossas atividades motoras e sensoriais ficam paralisadas. Então, a gente dorme, o corpo relaxa, né? Então, nós ficamos... A gente se movimenta, tudo, mas esse movimento que nós temos no nosso corpo, que a gente se incomoda e vira, é quando dá o espírito dá uma voltinha e ele vem. Aí a gente dá
Tá tudo juntinho, corpo e espírito, está próximo. Então, quando nós temos aquele sono profundo, então é porque ele está bem longe. Nós estamos longe, né? Vamos por assim, nós. E então, o nosso corpo somático restaura-se, além do enriquecimento espiritual. Isso aqui é muito interessante. Será que nós temos que nos preparar para dormir? Será que o que nós fazemos durante o dia, o que nós pensamos, o que nós falamos, influenciam na nossa qualidade de sono? Nos nossos sonhos? Influenciam. Por isso é muito importante estarmos preparados para o momento do nosso descanso físico. Nós vamos ver na sequência. Então, aí no próximo item é o sonho. Estando emancipado, o perispírito permanece ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico. Quanto mais espiritualizado o indivíduo, mais distante a alma irá. Havendo o sinal de perigo, tum. Quem já levou aquele susto de volta? É o sinal de perigo. É o medo, o desconhecido. Então a gente volta rapidinho. E conforme a gente vai estudando, a gente vai falar, puxa, eu já senti isso, eu já passei por isso. Então, será que o sonho tem classificação? Mas existe. Sonhou, para que classificar o sonho? Mas tem. Nós temos 3 classificações para o sonho. Ao simples e comum. Tudo que nós vivenciamos no dia a dia, quem já ficou assim, sonhei a noite inteira fazendo tal coisa? Preocupação. Sonhei a noite inteira como é que eu vou arrumar aquele dinheiro para pagar aquela conta. Sonhei a noite inteira e tive a solução para um problema que estava me perturbando. O sonho simples e comum, eles são aqueles mais materializados, os mais próximos das nossas experiências diárias, sejam elas boas ou ruins. Então, elas ficam como se fosse remexendo dentro de nós. Então, ele acaba sendo o sonho das nossas preocupações, das nossas vivências. Mas o sonho também pode ser reflexivo. Reflexivo o quê? Porque você vai pensar sobre. Então, o sonho simples e comum, ele é mais próximo, está ligado às atividades diárias. O reflexivo, ele não. Nós, em espíritos, fomos mais longe. A gente tem condições de ir um pouquinho mais longe. Não muito, mas vamos. O que acontece? A partir do momento que nós conseguimos nos libertar, quem já teve sonho parece que já vivenciou isso em alguma vida. Nossa, parece que eu já vivenciei isso. Nossa, parece que eu já passei por isso. Nossa, parece que eu sonhei com isso e está acontecendo. Quem já sentiu isso? Todos nós. Então, são sonhos reflexivos. Nós temos lembranças pretéritas, nós podemos ter premonições, boas ou ruins. Mas isso não quer dizer que vão acontecer. Porque muitas vezes as premonições estão só no espírito. Nas coisas que o espírito vai sentir, vai passar no futuro. Mas também não quer dizer que vai passar, porque depende da nossa conduta. Então, a nossa conduta é tudo para essa experiência. E tem mais um tipo de sonho ainda, que são os sonhos espíritas e os profundos. Quanto mais espiritualizado, quanto melhor nós formos espiritualmente, mais longe nós vamos ainda. Então aí a gente passa a ter mais exteriorização, mais contato com pessoas que amamos, sejam elas encarnadas até em outros países, tá? Fazer uma visita. Nós podemos encontrar espíritos que não lembramos nesta vida, que já conhecíamos, podemos também nos encontrar com eles. Podemos pedir, nem sempre autorizado, a encontrar com uma certa pessoa, às vezes para conversar e resolver um problema. Então, nesse tipo de sonho, a gente já, dependendo da nossa capacidade e da nossa evolução espiritual, nós teremos mais condições de selecionar o que sonhamos. Então, mas é possível? Kardec diz que é possível. A gente selecionar até o sonho.
Aí, no livro dos médiuns, Allan Kardec nos diz que nós temos manifestações visuais, temos tanto durante o sono quanto durante a vigília, acordado. Né? Durante o sono, ocorrem nos sonhos, são as mais comuns. Relacionam-se ao presente, ao passado, ao futuro e a quadros simbólicos. Coisas assim que não entendi. Parece que eu tive um sonho meio estranho, não entendi. São quadros simbólicos. Com o tempo, provavelmente, numa intuição, você vai começar a entender. Não naquele momento, porque naquele momento exato não é importante, mas lá na frente vai ser. E, durante a vigília, decorrem das propriedades do perispírito, sua combinação fluídica e emissão abundante e da afinidade. São as aproximações. Todo mundo vê? Não. Pode acontecer de eu ver e nunca mais ver? Pode. A gente às vezes tem aquela sensação, parece que eu vi alguém passando. Você olha e não tem ninguém. Não é? Então, mas depende do quê? A doação fluídica, o ectoplasma, um médium de efeito físico. Então, são todas as nossas sensações, elas vão surgindo, elas desaparecem, elas vão se aflorando, elas adormecem. Depende do nosso dia a dia. Não tem como cravar que para cada pessoa é exatamente assim. Né? Não tem como. O que é o sonho para Freud? Aí nós temos a parte científica. O sonho constitui uma realização disfarçada de um desejo reprimido. Então, para o Freud, no sonho nós fazemos o que nós queremos, nós temos vergonha de fazer aqui, em vigília. Possui um conteúdo manifesto que é a experiência consciente durante o sono e ainda um conteúdo latente, considerado inconsciente. Para Freud, durante o sono físico, você liberta tudo aquilo que está guardado dentro de si. O Freud ele fez uma pesquisa, eu lembro quando eu estudei psicologia da educação, ele faz uma pesquisa e ele coloca um relógio, um despertador, e ele põe a pessoa, ele induz a pessoa a dormir. Aí, de tempo em tempo, ele desperta e a pessoa vai contando o que sonhou. Inclusive, eu lembro que o professor falava, a gente mesmo pode fazer. Põe um relógio para despertar de tempo em tempo, e aí você consegue ter lembrança mais rapidamente do que sonhou, do que vivenciou. Né? Então, através dessa pesquisa, ele chegou a essa conclusão, que é uma experiência da nossa consciência liberta, dos nossos desejos. O que é o sonho para a psicologia? É uma experiência humana universal, todo mundo sonha. Pode ser descrita como um estado de consciência, caracterizado por acontecimentos sensoriais, cognitivos e emocionais. Então, nós liberamos as nossas sensações, as nossas percepções e as nossas emoções. Frequentemente dizemos, tive um sonho bizarro, um sonho esquisito, um sonho horrível, mas não tem nada de verdadeiro. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vimos ou que veremos em outra existência ou outra ocasião. Aí nós temos, né? Filha, o perdão tranquiliza a alma, perdoe sua irmã. Então aqui nós temos uma mulher dormindo, né? E vem, ela começa a se emancipar, chega alguém para dizer, passar uma orientação para ela, né? Ela tem que perdoar. Perdoar? Minha irmã? O que? Nem pensar. Isso foi um pesadelo. Então, nós muitas vezes somos pegos também com coisas estranhas no nosso pensamento durante o sono físico e acordamos com aquele sentimento, com aquela sensação. E muitas vezes levamos para o dia inteiro, ou até alguns dias, dependendo da impressão que o sono causou em nós ficamos dias incomodados, até sem lembrar. Quem já passou um dia inteiro, você acorda e fala assim, nossa, parece que eu nem acordei direito. Eu brincava na escola e falava assim, só o meu corpo veio, meu espírito ainda está na cama. Por quê? Porque parece que aquele dia não vai, não rende. Quem já acordou e já passou por essa situação? São as experiências noturnas.
Durante o sono, o espírito desprende-se do corpo devido aos laços fluídicos estarem mais tênues, quer dizer, mais sutis, mais leves. Aí o que o Kardec diz sobre isso na questão 402 do Livro dos Espíritos? Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Quer dizer, já ouviram falar que nós morremos todas as noites? Quem já ouviu falar isso? Todas as noites nós morremos um pouquinho? É mais ou menos por isso, porque o espírito ele se emancipa. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Então, dependendo do grau de evolução, vai para outro mundo, vai para outra dimensão. A lembrança que retrata na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou anterior. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas no mundo atual. Formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nem senso nem nexo. Então é a mistura, né? Como nós somos seres mais materializados, mais ligados a matérias, então as impressões do mundo material se confundem com as impressões do mundo espiritual. Então por isso que fala que muitas vezes, aparentemente, temos sonhos confusos. Será que sonhamos todas as noites? Todas as noites? Vocês acham que nós sonhamos? Sonhamos todas as noites. Porque o espírito se emancipa. A diferença é que nem sempre lembramos. Mas por que não nem sempre lembramos? Será que é permitido nem sempre lembrar? É permitido lembrar? Aí nós temos, tive um sonho horrível. Eu morri e deixava tudo aqui. Aí encarnado. Aí eu desencarnado também lá, tive um sonho horrível. Eu reencarnado e deixava tudo aqui. Então a preocupação de sair daqui para lá é grande. A preocupação de lá para cá também. Né? Projeção astral é a mesma coisa que emancipação da alma ou desdobramento? Muitos espíritas utilizam projeção da alma, né, com a mesma definição de emancipação ou desdobramento. Mas, na verdade, a doutrina espírita trabalha com a terminologia emancipação da alma. Tá? Nem sempre recordamos os sonhos. É pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo. Sendo assim, há dificuldade de conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. O que está querendo dizer nessa questão 403? Quando nós passamos por experiências no plano espiritual durante essa emancipação, o que acontece? As vivências que nós temos do lado de lá estão incorporadas ao nosso espírito, ao nosso cérebro espiritual, ao perispírito. Então, dificilmente passa tudo para o cérebro físico. Então, por isso que nós temos flashes. Então, mas eu já tive sonho que eu lembro do começo ao fim. Sim, foi permitido lembrar do começo ao fim, porque tem uma finalidade para você lembrar do começo ao fim. Eu tive uma intuição. Pode ter sido passada lá atrás, no momento que você se encontrou com o espírito, te passou uma informação e no futuro, pode ser distante ou não distante, essa intuição, aquilo que você recebeu lá atrás, pode surgir como uma intuição. Então também pode ser essa recordação. Os sonhos e seus significados podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Então, dependendo para onde vamos, nós vamos ter revelações ou não. Experiências, todos nós temos. Agora, podemos ver o futuro? Podemos. Vai ser permitido lembrarmos? Nem sempre. Essas revelações futuras
Estão ligadas à vida material? Pode ser que sim, mas pode ser que seja ligada à nossa experiência espiritual lá no futuro. Então não tem como eu disse para vocês, não tem como cravar para cada uma essas ideias. Que são essas aparições, se não as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tens a certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Então, aqui você não imaginou, você viveu, você acordou, você teve aquela sensação, como se você tivesse aquele sentimento, né? Eu passei por isso, mas, nossa, eu estou com um sentimento, eu vi isso, eu vi aquilo. Não é imaginação, é vivência mesmo. Você reencontrou, reviveu, visualizou e ficou a sensação. Então, esse tipo de sonho é chamado o sonho espírita, que é aquele que realmente você vivenciou. Sobretudo, se o que observaste não vos passava pela mente quando vigília. Então, que prova? Não estava no seu aspecto diário. Nossa, eu tive um sonho que não tem nada a ver com a minha vida. Pode ser uma experienciação de algo que já viveu ou que vai vivenciar. Será importante a emancipação da alma para o espírito? Será que é importante? Para que serve o sono? O sono físico? Para a matéria? Para que serve? Descansar. Para descansar, para fazer as energias. É necessário que tenhamos esse descanso, não é? E para o espírito? É muito importante. Por isso que nós emancipamos todas as noites. Lembrando ou não? É muito importante. Por quê? Quando emancipado, o espírito absorve a energia vital presente no plano espiritual. Ele renova suas energias. Mas todos? Não. Não são todos. Depende de como nós vivemos a nossa vida material. Então, se nós procuramos conduzir a nossa vida física da melhor maneira possível, então nós vamos começar a melhorar a qualidade da nossa emancipação. Então, nós vamos absorver a energia vital espiritual, que o físico está lá descansando. Mas tem ligação? Tem. Tanto tem que quando você tem uma noite mal dormida, você passa mal o dia inteiro. Se você tem uma noite bem dormida, gostosa, agradável, você passa o dia inteiro muito bem. Olha a troca de energia, né, entre os planos. Promove acesso ao mentor espiritual para receber auxílio e orientações. Por isso que é importante nós sempre nos conectarmos ao nosso mentor, ao nosso anjo da guarda. É ele que vai nos auxiliar na nossa emancipação. Então ele vai nos auxiliar, nos trazer orientações. Apoio dos amigos e benfeitores espirituais. Limpeza energética provinda dos mentores espirituais. Estou carregada, eu tive uma noite de sono maravilhosa. Hoje eu estou refeita. Quer dizer, você recebeu isso. Você teve essa renovação. Parece ser... Quem já aconteceu, durante o dia, você dá uma dormidinha de 5 minutos, você acorda renovado. Não é o corpo físico só. É ali, ó, limpeza energética. Então, a espiritualidade sabe o que você precisa, ele vai lá e dá aquela injeção de ânimo no seu espírito para voltar renovado para as atividades diárias. Força e ânimo para as atividades diárias. De acordo com o arcanjo Miguel, o homem, olha, isso aqui é muito sério, hein? O homem, no sentido de ser humano, nos últimos 30 anos tem apresentado maior dificuldade para emancipar-se, devido à vida atual da humanidade, preocupada com a satisfação dos seus interesses materiais e com a solução dos seus problemas, em completa ausência de preparação para o sono, para a imortalidade da alma e para a vida espiritual. Do livro 1/3 da vida. Por que 1/3 da vida? Porque nós passamos 1/3 da vida dormindo. 1/3 da nossa vida a gente dorme. E não nos preocupamos em nos preparar para esse 1/3.
A gente se prepara, estuda, né? Prepara lá as coisas da comida, prepara a casa, prepara o mundo, mas tem que preparar o plano espiritual também, para essa emancipação. A espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar e planeja tudo que ocorrerá durante a emancipação da alma. Precisamos estar preparados? Sim, nós já vimos lá atrás. E como? Como nós nos preparamos? Tem algumas dicas aqui. Como se preparar para o momento do sono físico e para a emancipação da alma? Leituras edificantes. No momento de dormir, um trechinho de um livro agradável, que relaxa a sua alma, que vai te fazer se conectar à espiritualidade, a Deus. Meditação. Uma reflexão sobre as coisas que aconteceu no seu dia, uma reflexão, às vezes, uma atitude que tomou, buscar o perdão para a pessoa que às vezes te magoou naquele dia, né? Se preparar. Prece, fundamental, não pode dormir sem orar. Evitar programas violentos, viu, Sr. Carlos? E o que possa excitar negativamente nossa mente. Corta a cabeça, corta a perna, boa sangue, né? Imagens fixas e perturbadoras. Isso projeta em nosso espírito, nos impressiona e não nos prepara adequadamente. Aí a gente tem aqueles relâmpagos, né? De madrugada, né? A alimentação leve, não vai comer um leitão assado, né? Toma um leitinho, um chazinho, uma fatiazinha de pão, tudo leve, né? Evitar dificuldades ao processo digestivo. As nossas mães sempre falavam, não dorme com o estômago cheio, dá pesadelo, não é? Olha lá, ó. Tem algo a ver, hein? Desejo de ajudar, trabalhar, estudar, encontrar almas queridas. Nós temos que desejar ir para um lugar bom, pedir proteção, para que nosso mentor espiritual esteja conosco, nos auxiliando. Porque quando nós despertamos lá de lá, nosso corpo adormece, nosso espírito desperta lá. Então, tudo aquilo que nós não fazemos de dia, que a gente sabe que é errado, em espírito, se eu não estiver preparado, eu vou fazer. Vou fazer. Eu vou encontrar os afins do lado de lá. Então, por isso que é importante nós mudarmos a nossa conduta aqui, procurar melhorar todo dia, pouquinho, né? Tem sonhos perturbadores, então vamos refletir. Eu estou me preparando adequadamente. Então temos que nos preparar. Reforma íntima diária. Disponibilidade em servir na vinha do Senhor, sintonia com o bem e as leis de Deus. Experiências durante o sono. Nós passamos por algumas experiências. Deixa eu tomar uma aguinha, porque eu estou sem voz. Nós podemos participar das atividades da casa espírita que nós pertencemos, no plano espiritual. Porque a gente sabe que a casa espírita é um hospital, um pronto-socorro e não fecha as portas espirituais. E se nós estamos engajados nas atividades da casa, nós podemos também participar no plano espiritual nas atividades da casa ou em outras casas. Nós podemos ajudar nos socorros, sair socorrendo, ajudando as pessoas. Nas experiências, às vezes, nossa, parece que eu vi um acidente, eu fui socorrer, fui ajudar. Então, também temos essa possibilidade de prestar socorro. Nós podemos, durante o sono físico, receber o socorro, né? Então, nós temos outros espíritos, enquanto ela adormece, se emancipa, os espíritos estão esperando para fazer o tratamento espiritual. Então, também podemos ter isso. E podemos estudar, como tantas outras experiências nós podemos ter. E algumas obras trazem essas experiências. Missionários da Luz, no capítulo No Plano dos Sonhos, André Luiz relata que o espírito pode receber esclarecimentos, orientações.
No livro, Os Domínios da Mediunidade, diz que o sono pode ser provocado pelos benfeitores para atendimento individualizado. Quando nós tínhamos o grupo de cura aqui do seu Haroldo, é muito interessante isso, porque algumas pessoas já passaram por essas experiências. Eu vou contar porque eu passei. Então nós tínhamos tratamento e cirurgia espiritual à distância. Eu na minha casa e o grupo aqui. Meu marido está aí, eu adormecia, né? O sono provocado para fazer o tratamento. Então essa experiência também é possível. No livro Há 2000 anos, Emmanuel recorda sua existência passada. No livro A Morte e os Seus Mistérios, Camille Flammarion teve uma premonição. Aqui são só alguns exemplos, tá? Aqui nós temos uma imagem de um trecho do livro Nosso Lar, em que André, em sonho, enquanto conversava com a mãe, tinha perfeita consciência de que havia deixado o veículo inferior, o corpo espiritual, no apartamento, e que estava em outro nível de realidade, outra dimensão espiritual. Então, encontrar entes queridos. Então, sonhos e pressentimentos. Os pressentimentos nem sempre estão ligados à vida material, pode ser a nossa vida espiritual, podem pertencer às experiências futuras do espírito, podem ser reais ou estarem ligados às nossas preocupações. Há sonhos que parecem ou são pressentimentos. Durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, donde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então é aquilo que eu falei lá atrás, que nós podemos transferir para o momento do sono, né, imagens do nosso cérebro, imagens mesmo físicas, né, que se confundem com imagens espirituais. E por quê? Porque nós ainda não somos totalmente espiritualizados. Então essas imagens se confundem. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. É onde tudo começa, na nossa cabeça. O nosso pensamento. O que falamos, né? A gente ouve, vê, tem as impressões do mundo, e tudo passa aqui, né? Então, tudo que a gente pensar vai influenciar. Vai influenciar em tudo na nossa vida. Inclusive, aqueles que vão se aproximar de nós, que são as afinidades. Algumas vezes ouvimos em nós mesmos palavras ou frases. Fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Alguém já teve a impressão de ter ouvido alguma coisa, alguma ideia que passou na cabeça? Eu tive. Né? Então, às vezes a resposta para alguma coisa que nós estamos buscando. Então, sempre procuremos ouvir as intuições que temos. E salvou do golpe. Então, é incrível, né? Na hora. Eu também tive uma experiência que ligaram para mim como se fosse filha minha, né? E aí, na hora, veio assim, é mentira. Seus filhos estão bem. Eles me prepararam desde a véspera, eles clonaram o telefone dela. E para mim era minha filha. E eu pedi até aumento do valor do banco. E a hora que eu fui pegar, me deu um estado. Eu liguei para o meu genro para saber, porque ela estava, conforme o cara montou, ela estava sem telefone. Né? Então, lembra alguns slides lá atrás? Foi falado o quê? Que a espiritualidade está sempre pronta a nos ajudar. A gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir, tem que estar preparado para isso. Ainda em estado de entorpecimento, aqui não é sono profundo. O entorpecimento é aquele momento que você fica assim, que você vai ainda começar. Fala, gente, eu vou deitar porque não vou desmaiar. Então você começa a ficar entorpecido, né? Aquela modorra. Então o espírito
trata de desprender-se. Então ele já começa a se desprender. Eu quero sair, quero ir, dorme logo. Né? Aí transporta-se e vê. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Então, quando a gente está começando a dormir e começam a surgir imagens, é o espírito começando a se desprender. Aí, quando você adormece profundamente, já é a manifestação, e é essa manifestação, essa lembrança que é chamada de sonho. Então, tudo que a gente vivencia no plano espiritual durante o sono físico, e que é lembrado, é chamado de sonho. Algumas vezes, ao adormecermos, surgem ideias que não lembramos, mesmo nos esforçando. O espírito que se emancipa gosta de mais faculdades. Também podem ser conselhos de outros espíritos. Então, está reforçando aqui que eu já falei. Se esquecemos, qual a importância? Por que esquecemos? Eu queria tanto lembrar da experiência. Será que eu encontrei alguém? Eu estou com tanta saudade. Será que eu encontrei alguém? Né, Lourdes? Eu sonhei com esse curso. Né? Eu já sonhei com fulano. Será que é só sonho mesmo? É fantasia? Porque quando a gente fala sonho, não dá a impressão de fantasia, mas não é fantasia. É claro que existem as misturas, mas se nós pararmos para analisar, são as nossas vivências espirituais, né? Algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo, então não precisa lembrar agora. Porque são experiências que só vão servir para lá, não precisa lembrar. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém. Está guardadinho no nosso espírito, está lá dentro de nós. E volta no momento necessário como uma inspiração súbita. Eu já falei, né? Às vezes lá na frente, está tudo. Tem essa ideia aqui, uma intuição. Eu já estava guardadinha lá atrás, porque sabia que futuramente você ia precisar. Só vai surgir no momento que precisa. Durante o sono físico, é possível prever quando será o nosso desencarne? Acho que ninguém quer, né? Até mesmo com exatidão ou com uma intuição? Algumas pessoas sim. Algumas pessoas têm a capacidade de prever, né, com exatidão até a data em que vão morrer. Se é permitido lembrar, isso vai no merecimento ou não. Ou se a pessoa realmente está preparada para ter aquela informação. Nós vamos ver uma situação. Nosso corpo físico pode ficar cansado após o sono. A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Quem já acordou assim? Parece que recebeu uma estrutura de fala. Todos nós já tivemos uma experiência dessa. Porque nós não nos preparamos. Então, a gente não teve uma boa experiência durante a emancipação. Então, se você acordou e não está bem, é que a sua experiência não foi boa. E aí foi transferido para as impressões do espírito, foi para o seu corpo físico. Você pode não lembrar, mas o corpo sente. O dia fica marrento, não rende. Todos nós já passamos por isso. É possível que ocorram visitas ou encontros durante o sono entre espíritos de pessoas encarnadas ou desencarnadas? Isso é muito possível. Né? Vai também, eu quero encontrar com fulano. Ele é encarnado, mas eu quero encontrar com ele. Durante o sono físico, eu preciso conversar com ele. Mas será que o outro quer te encontrar também durante essa emancipação? Se ele quiser e for permitido, sim, vai ter o encontro. Se ele não quiser, mas nem com permissão vai acontecer, porque ele não quer. Então, esse encontro, eu revi durante o sono uma querida amiga que faz anos que não vejo, fiquei tão feliz, vem no reencontro. Né? Todos nós já passamos por alguma experiência assim. Sim, ocorrem constantemente, são denominados sonhos espíritas, que nós falamos lá atrás, que são os encontros que nós temos com espíritos encarnados e desencarnados. Está acabando, gente. Nos sonhos espíritas, a alma, desprendida do corpo, exerce atividade real e efetiva, facultando meios
de encontrarmos com parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos, desta e de outras vidas. Quem fala isso é Martins Peralva, mas essa é tirado do livro dos Espíritos. A parte ruim é encontrar com o inimigo, né? Mas eles também dormem, eles também e vai que eles queiram nos encontrar. Eu quero me acertar com a Vândria. Ela falou tal coisa para mim há 20 anos atrás, agora eu vou catar a Vândria. Vou lá conversar com ela e falar poucas e boas. Então, nós temos isso também, de encontrar com os nossos desafetos. Por isso que temos que nos preparar. Para ter aquele sustão e voltar correndo, né? Durante o sono físico. Aí nós temos aqui, ó. Oi, vovó! Oi, feliz dia das mães! Aí a avó lá no plano espiritual. Oi, meus queridos! Obrigada! Quando der, a gente se abraça. E à noite, o sono físico, a emancipação. Que bom poder abraçar vocês. Bom seria se todas as noites, né? Pudéssemos fazer isso. A qualidade dos nossos sonhos, ou o que fazemos e para onde iremos durante o sono, dependem de nossas afinidades, determinando a qualidade dos sonhos e as companhias espirituais buscadas durante a emancipação da alma. Esse trecho eu tirei do livro Desmistificando a Mediunidade, da Evelyn Filho de Carvalho. Os espíritos podem se visitar um ao outro, tendo ou não recordações sobre o fato, às vezes com as sensações. Então aqui nós vamos ter uma experiência muito interessante de um encontro de uma mãe com o filho desencarnado. Na obra Entre a Terra e o Céu, a personagem Antonina tem a chance de ver seu filho Marcos, já desencarnado, no mundo espiritual, ficando maravilhada com a experiência e mais tranquila por encontrar a criança feliz. Contudo, Clarencio, o líder da equipe espiritual, informa não ser viável a lembrança do encontro a recordar. Ao acordar, trazendo a seguinte explicação. O que vocês acham que foi permitido para essa mãe recordar? Sofrimento, depois, né? Sofrimento? Sofrimento também, né? Com certeza. Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. Então, raras pessoas estão habilitadas a ter essas experiências, né? E lembrar. Lembrar com muita exatidão. A penumbra interior lhes é necessária. Quer dizer, é necessário que a mente física não retenha essa informação. A exata lembrança para ela redundaria em saudade morta. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. Essa mãe pode perder o gosto pela vida. Por quê? Ela sabe que do lado de lá ela vai poder ver o filho. Então ela vai imaginar o quê? Eu não quero mais viver, eu quero morrer, porque eu vou estar sempre encontrando com meu filho. Então é melhor que ela esqueça, porque isso pode atrapalhar. Em espírito, ela sabe que o filho está bem nesse momento de emancipação. Mas no corpo físico, não vai ser bom para ela. É por isso que a gente às vezes sonha coisas boas, porque isso para ela foi uma coisa boa. No sonho foi. Sim. Aí no outro dia ela esqueceu, mas ela acorda. Ela acorda aliviada, com um sentimento gostoso. O dia transcorre bem, porque ficam as sensações, não as lembranças. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda extensão, quer dizer, não pode ser amplificado, né? Para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo físico. Então, a experiência maravilhosa que nós temos do lado de lá não pode nos atrapalhar no que nós ainda temos que fazer aqui. Exatamente o que a Ângela falou. Transmissão oculta do pensamento. Durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria.
muitas inspirações podem acontecer durante o sono físico. E a pessoa que não tem conhecimento, ela vai achar que aquilo é dela. É dela, mas não. Foi inspirado por um espírito. Gente, eu estou acabando. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, acordado, se bem que mais dificilmente. Você já viu gente conversar? Como se estivesse ouvindo alguém? Já viram? Nossa, aquela pessoa está falando sozinha. Não está. Minha filha, Eu me sinto. Duas pessoas podem apresentar a mesma ideia, pois são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estar adormecidos. Isso é muito comum entre os casais. Você vai lá e chega no marido, fulano, onde você quer? Nossa, eu estava pensando nisso. Você leu meu pensamento. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes uma amizade muito próxima, a pessoa assim, muito próxima, que trabalha muitos anos com você, a pessoa vem falando, nossa, essa fulana estava pensando nisso. Pensamento. Comunicação por pensamento. Aí, ó. Olha aí, Vanderlei. Zé tá dormindo na palestra novamente. Acorda ele. Eu não, da última vez ele disse que eu atrapalhei o trabalho dele na espiritualidade. Olha lá, não vou desculpa, estou trabalhando. Estou trabalhando. Tive um sonho horrível, eu morria e deixava tudo aqui, tá repetindo. Tive um sonho horrível, eu reencarnava e deixava tudo aqui. Ao trabalhar durante a emancipação da alma dos espíritos, essa evolução é a mesma quando trabalhamos acordados? O que vocês acham? Vamos lá, eu já tenho consciência que eu posso trabalhar no plano espiritual durante o sono físico. Eu evoluo? Sim. Também acho que sim. Você acha? Quem acha que sim? Eu acho que sim. Mas será que essa evolução é a mesma que quando estamos em vigília acordada? Não. Qual evolução é mais rápida? Lá ou cá? Mais efetiva? É aqui. É a mais efetiva. É a mais difícil. É a mais difícil é aqui. Por quê? Vamos lá. Todas as atividades construtivas que nós fazemos em benefício do bem e a humanidade vai gerar a nossa evolução. Seja lá ou cá. Acordado ou em vigília ou em emancipação durante o sono. Tanto no plano físico quanto em estado de emancipação. Durante a emancipação da alma, o espírito vive parcialmente a vida espiritual. Está mais lúcido, mais facilidade para agir em conformidade às leis de Deus. O que difere quando no mundo material, com os seus instintos e tendências sendo colocados à prova, exigindo maior esforço para a prática do bem. Não é fácil ser bom no mundo físico. Porque tem as carências, né? Que a gente tem a necessidade de comer, de trabalhar. Sim. E no plano físico, a gente põe para fora o que nós realmente temos. No plano espiritual, não, aquilo tem que ser mais certinho. Ah, mas todos vão agir corretamente? Não. Em todo momento eu fui falando, depende da nossa reforma íntima. Depende de como nós nos preparamos. A evolução é maior quando encarnados. E se nós nos esforçamos a seguir os ensinos do Cristo e a prática do bem. Bom, nós estamos no penúltimo slide. Então, o Espírito Miramês, ele traz a seguinte informação para fechar toda a nossa ideia. Para se ter sono proveitoso necessário, é que se prepare durante o dia com pensamentos bons, com palavras edificantes e com vida reta. Os acontecimentos dos sonhos são a resposta do que se pede durante o dia pela conduta. Nós, pela graça de Deus, estamos junto à humanidade tempo suficiente para entendê-la e procuramos ajudá-la em todos os pontos cardeais da vida.
A mediunidade funciona por todos os meios para que os espíritos encarnados compreendam o valor do tempo e as bênçãos do espaço, com que Deus nos favorece por amor, se não por misericórdia. Que cada um se alinhe nas diretrizes do amor, amando e perdoando, servindo, trabalhando em todas as direções, para que o Cristo possa aparecer dentro de si a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vivemos duas etapas simultaneamente, a vida física e a liberdade pelo sono no mundo espiritual. Preparemos-nos sempre para os bons encontros durante o sono. E se desejamos boas companhias nestes momentos de liberdade, melhoremos-nos por dentro, que o exterior refletirá as nossas mudanças. Somos o que desejamos ser. Nossa mudança pode demorar, dependendo do nosso passado. Entretanto, nossos infortúnios nunca são eternos e todas as nossas dívidas são pagáveis. Todas as faltas são sanáveis e todas as dores transformar-se-ão em alegrias. Precisamos perseverar até o fim, porque depois de livres seremos felizes para a eternidade. Encontros e reencontros teremos sempre, na terra e no céu, e os valores deles dependem dos nossos valores. As portas do sono se abrem por amor de Deus, para o nosso bem. Aproveitemo-lo como bons alunos, sem menosprezarmos o tempo que nos foi entregue. É do livro Filosofia Espírita, né, pelo espírito miramês João Nunes Maia. E o mundo espiritual nunca exige a iluminação por passos de mágica, porque ele sabe que a gente é teimosinho, né? E nós vamos evoluindo aos poucos. Mas que as pessoas conhecedoras de algumas verdades espirituais passem a se esforçar todos os dias para melhorar. Aquele que foi dado não será cobrado. E, por fim, do livro ainda Filosofia Espírita, a criatura está sempre rodeada de testemunhas espirituais. Nós estamos sendo sempre observados. Os espíritos nobres que acompanham seus tutelados estimulam as reformas interiores, inspiram-nos para a caridade e fazem com que eles lembrem dos grandes vultos da humanidade, pelos seus exercícios de amor à grande causa da verdade. Desculpa, eu passei um pouquinho de tempo, tá? Mas não é tudo, mas é um passo para nós procurarmos, né? Analisar a nós mesmos, né? E tentar ajudar alguém também. Porque tudo que nós aprendemos é importante que a gente seja exemplo para o outro. Assistir esses filmes, deixa agitado, né? Posso contar uma experiência? Pode. Imagina, pode contar, isso é bom. Então, lá atrás você falou que das premonições, né? Sim. Também tem premonições. Eu já tive muitas premonições. E assim, tem provas, né? Tem provas. E eu tive uma premonição que eu não lembrei do dia. Mas quando eu tinha contado o sonho que eu tinha tido, a minha filha me ligou e falou: mãe do céu, você lembra que você previu isso? Foi 3 anos, tinha acontecido 3 anos atrás. Eu sonhei que, lembra aquele tsunami que aconteceu lá nas praias, lá? Uhum. Eu sonhei com aquilo. Eu vi pela janela do quarto que eu estava, aquilo acontecendo no morro e vindo aquela aguaceira, aquelas ondas, aquelas areias, e matando um monte de gente. E quando eu olhei para trás, eu vi um filho meu morto debaixo da areia e a outra morrendo. Aquela coisa horrível, aquelas ondas gigantescas. Eu sabia que todo mundo ia morrer. E aí eu contei para minha filha que era isso horrível que eu tive, né? E passou uns 3 anos, aí aconteceu o tsunami. Aí quando aconteceu, todo mundo foi, né? Assim, nunca tinha acontecido aquilo. Aí ela ligou para mim e falou: mãe, você lembra que você sonhou, você teve essa premonição, você previu esse acontecimento? Aí que eu fui lembrar, eu não estava lembrando, falei: gente, é mesmo. E para você ver, é só bem confirmar tudo aquilo que a gente, né?
nós estamos aprendendo juntos. Né? E quanto mais eu buscava, mais informações. Essa aqui é uma gota, né? Se der tudo certo, né? Eu já preparei a próxima palestra para estar continuando o conteúdo, ele é muito extenso. Foi muito mais interessante. Né? Então, assim, para mim foi um grande aprendizado, veio tirar muitas dúvidas, né? Eu também, assim, não é espírita há muitos anos, mas eu fiquei muito tempo, assim, afastado dos estudos aprofundados. Eu fiquei mais na evangelização, então você estuda mais para as crianças, mais a moral cristã, né? E assim que a gente tem a oportunidade, é importante que tenhamos essa coisa de nos aperfeiçoarmos, porque isso nos ajuda a ajudar outras pessoas e a nos ajudar, a nos tornarmos melhores. Porque eu também tenho alguns sonhos perturbadores. Durante o dia, eu peço muito a Deus para que eu não tenha esse sonho. Porque alguns, né, são sonhos que nos incomodam, nos fazem mal. Pior ainda quando a gente lembra. Quando for um sonho perturbador que a gente lembra, pode até nos magoar, né? Então, nos magoar não pelo sonho, mas pelo que nós fizemos durante o sonho. Porque, relembrando, o sono é o descanso do corpo físico. O sonho é a lembrança das experiências que passamos durante a emancipação da alma. Então, gente, era isso que eu preparei para vocês. Eu espero que tenha sido clara, tá? E vamos nos preparar para a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Quer fazer um passo coletivo? Tem? Pode ser. Pode ser? Aquela TV lá, parece que está desligando, né?